O Indiana Pacers é finalista da NBA, mas você sabe como esse time foi montado? Um processo de anos de tentativa e erro que mostra para esses times aí, que acham que é só juntar o máximo de All-Star possível, gastar o máximo de dinheiro possível e rezar para Deus, que na verdade formar um time com capacidade de ser campeão é muito mais complexo do que isso. E 99% das vezes nada disso acontece se você não tem uma escolha excelente no draft. Em 2010, com a escolha número 10 do draft, o Indiana Pacers foi lá e escolheu Paul George, um cara que em alguns anos de NBA já tinha se tornado um dos melhores jogadores da posição, um dos caras mais renomados ao redor da NBA nessa posição de ala. Como vocês podem ver aqui, em 4 anos de NBA ele já tinha uma pontuação de mais de 20 pontos por jogo, era um nome bem consolidado ao redor da liga. Mas com o Paul George eles não conseguiram montar um time que fosse capaz de chegar, por exemplo, às finais da NBA como chegaram dessa vez. Eventualmente ele ficou insatisfeito com essa situação, pediu para sair, pediu para ser trocado. E agora? Eles foram lá e acharam uma boa troca. Receberam em troca do Paul George o Victor Oladipo, um cara que chegou a ser All-Star pelo Indiana Pacers, chegou a ser um dos melhores jogadores da posição por umas 2 temporadas, depois acabou tendo muitos problemas de lesão, não conseguiu continuar tendo esse mesmo rendimento, mas não foi a única peça que eles tiveram nessa troca, conseguiram trocar o Paul George também pelo Domantas Sabonis, que era um cara que estava lá no primeiro ano em OKC, também não tinha nenhum desses dois, nem o Sabonis nem o Oladipo tinham números extraordinários, não eram jogadores já consolidados, mas eram jovens e bem promissores, e o Indiana Pacers pegou eles e desenvolveu eles em grandes jogadores. Vocês podem ver aqui que o Sabonis desse primeiro ano de carreira lá em OKC era um rookie absolutamente comum como qualquer outro, mas ele tinha sim bastante potencial já. E em alguns anos lá em Indiana, ele se transformou num dos melhores jogadores da posição dele. Foi 2 vezes All-Star, se transformou nesse jogador que na posição de pivô consegue também armar o jogo, enfim, se consolidou como um jogador de elite na NBA. Então, quando o Sacramento Kings procurou alternativas de troca para o elenco deles, eles que já tinham De'Aaron Fox e o Tyrese Haliburton na mesma posição de armador, e decidiram trocar um dos dois, foram lá bater na porta do Indiana Pacers porque sabiam que lá tinha um cara bom para eles fazerem uma troca, e de fato, o Sabonis foi pro Kings, e o Indiana Pacers conseguiu assim o cara que se tornou esse grande jogador dessa equipe que foi agora finalista da Conferência Leste na temporada passada e agora finalista da NBA. Mas percebam que o Tyrese Haliburton não teria parado lá em Indiana, por acaso, se não fosse um trabalho que veio desde esse momento aqui, e que não parou no draft e sim contou com vários anos de desenvolvimento até chegar em várias etapas diferentes, passou por trocas que tiveram que ser trocas boas também, que envolveram também o desenvolvimento desses jogadores que chegaram até eles finalmente poderem ter esse cara que virou atualmente o melhor jogador do time. E no resto do elenco a gente tem também boas escolhas de draft feitas pelo próprio Indiana Pacers, como é o caso do Miles Turner, um cara que passou muitos anos lá, teve vários rumores de poder sair e ir para outros times e acabou ficando no Pacers, desenvolveu o jogo dele até virar esse jogador que ele é hoje. O Benedict Mathurin é outra escolha boa que eles fizeram nesses últimos anos, como é também o Andrew Nembhard, um cara que foi escolhido bem baixo no draft dele, e também sofreu os louros desse trabalho de desenvolvimento que tem lá dentro do Indiana Pacers, que foi imprescindível para outras peças desse elenco deles também. Por exemplo, o Aaron Nesmith era jogador do Boston Celtics, foi uma escolha de draft do próprio Celtics, mas era um cara que não jogava por Boston. Tinha pouquíssimos minutos, um papel praticamente inexistente no elenco, foi lá pro Pacers e se transformou em outro jogador. Hoje é o principal defensor de perímetro desse elenco e um dos principais chutadores, arremessadores de 3 também do Indiana Pacers. O próprio Obi Toppin era um cara que foi draftado pelo Knicks, jogava muito pouco por lá, foi lá pro Indiana Pacers e transformou o jogo dele, adicionou novas facetas pro que ele consegue fazer em quadra, coisas que ele nem tinha mostrado ainda no tempo dele lá em Nova York. Tudo isso a partir do desenvolvimento que o Pacers consegue fazer com os jogadores deles. E nada disso acontece se você não tem um cara na comissão técnica que é respeitado e consolidado como um dos melhores na NBA. Ao fazer todo esse trabalho de base de anos, construindo uma base de elenco, desenvolvendo jogadores, construindo um elenco competitivo, você chega no momento enquanto time que você pode ir atrás daquela peça, que é aquela peça que falta para complementar tudo. E eles sabiam que o Pascal Siakam estava lá no Toronto Raptors, um cara que já tinha sido All-Star, já tinha sido campeão, que consegue
consegue fazer várias coisas dentro da quadra e que poderia sim ser complemento perfeito para o elenco que eles já tinham. Foram lá atrás dele, encaixaram ele bem no elenco e, de novo, fizeram novamente os movimentos certos para construir um elenco muito competitivo. Então agora eles estão colhendo os frutos de um trabalho de anos, de boas escolhas de draft, de desenvolvimento de jogadores, de boas trocas, para chegar aqui finalmente nas finais da NBA com esse time competitivo. Pode ou não ser campeão, mas já é um feito e tanto eles terem chegado até aqui. E de novo, é um trabalho que não vem de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, comenta aí o que você achou, comenta o seu pedido se você quer que a gente faça um vídeo parecido como esse para qualquer outro time da NBA. Fica de olho que tá saindo conteúdo novo todo dia. Um abraço, é nóis, até mais.